Sejam bem-vindos para mais um encontro de Jesus. Sejam bem-vindos para mais um encontro por Jesus, com Jesus, para Jesus e todas as proporções que nos possam colocar aqui. É sempre um Natal especial, mesmo no mês de janeiro. Sempre um momento da gente celebrar todos os nossos aprendizados ao longo de todo o ano de 2023. E a gente sempre, obviamente, a gente se reúne por Jesus, mas quando a gente faz a nossa celebração de Natal, é um momento especial da gente lembrar do dia a dia de Jesus, como que, além do que está escrito num livro, além do que é dito pelos Espíritos, também como é que a gente pode internalizar, trazer para a nossa prática e para a nossa reflexão diária, tantos ensinamentos do Mestre. A gente vai entender que se a gente está no mês de janeiro, a gente acabou de passar do Réveillon, por mais que pareça que a gente já está em março. Parece que a gente já está em março. Mas a gente acabou de passar do Réveillon. E geralmente, eu não sei você, mas geralmente a gente faz listinha de promessa. Vocês fazem listinha de promessa? No próximo ano eu vou ser uma pessoa mais disciplinada. No próximo ano eu vou voltar para a aula de inglês. No próximo ano eu vou ler um livro por mês. Eles fazem um monte de promessa no próximo ano. Aí chega no carnaval e já esqueceu tudo. Então, o convite para a nossa reflexão de hoje, sem soltar spoiler nenhum, é que a gente se comprometa mais com as nossas metas. Que a gente perceba que a mudança que a gente tanto quer enxergar, que a gente reclama que o mundo está em guerra, a gente reclama que os nossos representantes lá na política não são as pessoas ideais. Será que nós somos o melhor exemplo para a próxima geração? Será que hoje a gente está vivendo os passos de Jesus como a gente gostaria que o mundo todo que está indo para a regeneração, que todo mundo praticasse mais o bem? Será que a gente pratica tanto quanto a gente gostaria que o outro praticasse? E existe uma figura que a gente vê bastante pela Igreja Católica, que foi um verdadeiro santo, que nos ensinou muito sobre o caminhar de Jesus. Ele literalmente seguiu cada passo de Jesus. E ele é conhecido como San Giovanni di Pietro de Bernardone. Claro, vocês conhecem San Giovanni, não conhecem? E gente, fiquei sem graça. Meu Deus! San Giovanni acabou de botar a música aqui, acabou de cantar junto com a gente. Pois é, San Giovanni di Pietro de Bernardone. Se não balançar a mãozinha, não sai o italiano. É São Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis, ele é um grande expoente, então a gente está convidando a energia de Francisco de Assis para estar com a gente aqui hoje, por mais que o conto seja de Jesus, mas para a gente entender por que a história, por que o caminhar de Jesus influenciou tanto a missão de São Francisco aqui na Terra. E eu poderia contar um monte de história de Francisco de Assis, mas tem uma coisa muito interessante que ele carregava no coração, que são os ensinamentos de Jesus, que é a caridade, que é o amor. Mas tinha uma outra coisa que San Giovanni di Pietro de Bernardone carregava perto do peito. Era um símbolo, era um artefato, alguma coisa que ele carregava, que eu não sei explicar. Mas você consegue ajudar a gente a entender o que ele carregava perto do peito? Tem uma diquinha boa aqui, né? Então, gente, não é à toa, né, que esse encontro fala esse tal de tal, né? A gente vai falar um pouquinho, mas mais do que esse objeto, esse artefato, que hoje está muito comum, né? A gente vê esse símbolo de São Francisco aqui no peito, e hoje ele pode ser usado num cordão, numa escultura, num desenho, de várias formas. Mas mais do que um símbolo, ele tem um significado. Ele tem um significado que traz muita reflexão, que traz muito aprendizado pra gente. E a gente vai conversar um pouquinho desse significado, um spoiler que a gente vai conversar no final, tá? Esse símbolo aqui remete muito ao símbolo da cruz, né? Ele tem um eixo vertical aqui, um eixo horizontal, e esses eixos eles têm um significado que a gente vai consolidar no final dessa conversa de hoje. Mas mais do que isso, para a gente introduzir o tema, o Tao ele é uma letra, né, do alfabeto hebraico. Ele, desde a época lá da visão católica, na própria Bíblia, fala que esse símbolo tem uma conexão com o divino, como se fosse um compromisso e ao mesmo tempo uma grande bênção. É como se ele fosse uma divina conexão com o sagrado. E isso representa um elo muito forte, mas também um compromisso
como o Rodrigo disse. E esse compromisso, ele era muito simbolizado por Francisco, não só no tal, como no cordão que prende esse tal. Se vocês forem reparar, tem 3 grandes nozinhos nesse cordão. Esses nós de São Francisco, ele fez como verdadeiros lembretes na caminhada de pontos que ele não poderia esquecer. E São Francisco, estando muito conectado aos ensinamentos de Jesus, andando muito de acordo com os passos de Jesus, ele tinha como grande faróis da caminhada dele pontos que Jesus nos ensinou bastante. Então, como aqui não é uma palestra, não é uma apresentação, uma roda de conversa, a gente queria propor, não tem certo e errado, tá, gente? É para estimular a gente a conversar de fato. A botar aqui são 3 nós que foram símbolos de alerta, de pontos de atenção na caminhada de Francisco e que estão muito em linha com o que Jesus nos ensinou, em teoria e na prática, principalmente. E aí a gente vai distribuir para vocês alguns papeizinhos para a gente fazer uma dinâmica, para vocês falarem para a gente um pouquinho do que vocês acham que esses 3 símbolos, que são em comum da caminhada de Francisco e de Jesus, representam. Aí, a partir disso, aí vai deixar quem quiser à vontade para falar, para a gente desenvolver um pouquinho, tá? A gente vai dar 5 minutinhos, vou que ajuda para distribuir. Não, pode deixar. Vocês entenderam o que é para escrever? O que são esses 3 nós que são pontos em comum da história de Francisco e de Jesus, do que eles tiveram como símbolo da caminhada deles e passaram para a gente como ensinamento. Tá bom? Eu estou na frente da câmera. A gente se colocar um pouquinho no papel de Francisco de Assis nessa hora. Imagina ele numa prece fervorosa, se conectando com Deus, tentando seguir os passos de Jesus, falando: eu não posso esquecer, eu preciso lembrar de coisas que são muito importantes nessa trilha. Então ele pegando o cordão dele, dando: esse nó aqui vai significar isso aqui representa a jornada de Jesus. Vou dar esse outro nó porque eu vou representar uma outra ideia aqui, mais esse daqui e isso aqui. Quais devem ser esses conceitos, essas ideias que a Mari falou que eram tão importantes que ele não podia esquecer? Podemos falar? Então tá. Olha, eu botei aqui humildade, botei amor e comprometimento. Excelente. Posso falar? Pode. Eu botei fé, humildade e gratidão. Legal. Vamos lá, botei castidade, bondade e amor. Coloquei amor ao próximo, caridade e fé. Botou amor, caridade e fé. Ó, sem falar, sem falar. Falando do amor ao próximo também, caridade e empatia. Eu botei humildade, perseverança e eu queria uma palavra de como assim, para compartilhar. Eu botei compartilhar com uma Pureza, pobreza e obediência. Pureza, Pobreza e obediência. Mateus. Eu botei pobreza, caridade e amor. Eu botei porque a gente sabe, a gente já estudou muito isso. Pobreza, castidade e obediência. Acho que a gente lembrava. Vocês foram no Google, Teve cola aí não, né, gente? Vira a câmera para elas ali, ó. Só o comando aí, não pode não, né? O pessoal foi bem, pô. Foi bem. E mesmo que não sejam exatamente as palavras que a gente traduz das escrituras, das Francisco de Assis, o que importa é que todo mundo entendeu o que é você tentar registrar 3 grandes conceitos da vida de Jesus. E tudo que foi dito aqui é a mensagem de Jesus. É a caridade, é amor, é a humildade, é o compartilhar, é tudo isso que a gente trouxe. Então, durante esse exercício eu fiquei me imaginando, né, como é que seria um momento de Francisco. Daria para dar nó no cordão inteiro, né? Mas até lembrar dos 46 nós que ele teria dado aqui, ele decidiu selecionar 3, mas ele podia ter selecionado 5, 8, 90. Porque o que não falta é ensinamento. Uma coisa que eu ia comentar, até desculpa, mas é exatamente isso, né? Quando estava ouvindo vocês falando, tem 3 palavras que estão aqui no nome, mas mais do que as palavras, o significado delas, vão passar por cada uma dessas coisas que vocês trouxeram aqui. Porque eu acho que, mais do que o nó em si, que são esses lembretes da caminhada, isso que vocês trouxeram foi o que tanto Jesus quanto Francisco foram. E o exemplo, ele arrasta, né? Mais do que qualquer teoria, o exemplo fica
significa ali. Então, quando fala fé, quando fala amor ao próximo, quando fala caridade, pode não ser exatamente a palavra que remete ao amor, mas é a palavra que conduziu a caminhada deles e que está dentro desse significado. Então, no final do dia, a gente vai falar aqui dos nós, mas dá um parabéns geral, porque eu acho que a missão foi bem dada por esses mestres, né, Rô? E é bacana, a gente conhece muito de Francisco de Assis, né, pela vertente católica, né? A Igreja Católica difunde muito a mensagem através de Francisco de Assis. E alguém acredita em acaso? Acho que não mais, né? Mas de fato, mesmo passando 2 dias de treinamento, a gente não tinha se dado conta disso, gente. Hoje é considerado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E a gente trouxe uma conversa aqui com vocês sobre o significado dessas expressões que a gente está trazendo, que a Igreja Católica traz e o que a visão espírita traz. Então, independente do catolicismo, todos nós somos cristãos. Então a gente segue os passos de Jesus, como Francisco de Assis seguia. Mas é interessante a gente perceber o que aquele homem em 1200 depois de Cristo, obviamente, seguia, né, como é que ele enxergava aquela jornada e como a gente, depois da terceira revelação, né, Kardec trazendo uma espiritualidade, trazendo os conceitos das leis naturais e tudo mais, que já foram pincelados por Jesus, mas parece que a gente está compreendendo um pouquinho mais, só um pouquinho mais agora, um pouquinho mais evidente que o mundo está regenerando, que a gente precisa passar por várias vidas. Então o Espiritismo ele traz essa ampliação, né, desses conceitos. Então vai ser interessante a gente conversar aqui sobre como que Francisco de Assis seguia literalmente aquela visão em 1200 e como que hoje a gente conversa na visão espírita em 2024. Então a gente começa aqui com o primeiro conceito, aqui, o primeiro nó, que é obediência. Todos os santos, quando a gente ouve sobre a igreja trazendo a vida dos santos, parece que todos eles seguiam literalmente as escrituras, seguiam literalmente o que Jesus pregava ali. E Francisco de Assis, ele era uma pessoa 100% obediente àquilo que ele acreditava. A gente pode até voltar um pouquinho antes, uma grande figura que até mudou de nome, assim como San Giovanni di Pietro di Bernardone, também mudou de nome porque ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Foi Saulo. Saulo mudou o nome para Paulo e se tornou uma pessoa que era fervorosa na fé que ele tinha antes. Ele passou a seguir literalmente ali os passos de Jesus. Então, quando a gente está aqui vendo o que era obediência para Francisco de Assis, era seguir literalmente o que Jesus estava pregando ali. Não quer dizer que hoje a gente não siga literalmente, mas o Espiritismo nos traz que qual era o objetivo de Jesus nos ensinar aqui? Por que Jesus ele pregava para as pessoas? Por que Jesus falava com pobres e ricos? Por que Jesus tinha um estilo de vida tão comprometido daquela forma? Hoje a gente começa a entender, por exemplo, as leis naturais. Hoje a gente entende de causa e efeito. Hoje a gente consegue entender que existe a lei do progresso. Antigamente não se falava sobre essas coisas. Então, ao compreender, hoje, principalmente através do Espiritismo, as leis naturais, a gente começa a entender que a obediência está em harmonia com as leis naturais. Então, a gente compreender, ter mais alta responsabilidade de entender que o universo funciona dessa forma, a maneira que a gente vibra é o tipo de informação que vai chegar para a gente. Então, se a gente conserva, por exemplo, o pessimismo ou a maledicência, a gente está mantendo a nossa vibração aqui embaixo. Quais são os irmãozinhos que vão se conectar com a gente? Quem está nessa vibração? Então, a obediência, hoje a gente começa a entender não apenas como seguir literis o que uma pessoa fazia, mas é compreender como que as leis que regem o nosso universo impactam diretamente na nossa vida. Então, hoje a gente tem uma compreensão um pouco mais ampliada. Então, é interessante a gente perceber como que a obediência está presente desde a época de Jesus, na época de Francisco e hoje nessa compreensão mais universal. E o segundo nó, o que fala do segundo nó? Então, a palavra que representa o segundo nó é pobreza. Mas a gente precisa entender melhor o que é essa pobreza, porque quando a gente fala pobreza, muitas vezes a gente remete ao significado mais imediato, que é a questão
do dinheiro, dos bens materiais. E Francisco acabou sendo um grande exemplo dessa questão da pobreza também nessa ótica, porque ele abriu mão de todas as coisas, de toda a nobreza que a família dele tinha, em prol de seguir um propósito maior. E a pobreza, na verdade, ela é muito mais do que uma recusa, uma rejeição ao dinheiro, ela é uma defesa do desprendimento. Isso é legal da gente pensar. O problema, gente, não é falar que o dinheiro é bom ou que o dinheiro é ruim. O problema é o que você está doando da sua vida em prol do dinheiro. O quão apegado você é às coisas que você não leva. Porque a gente lutar por alguma coisa melhor, lutar pelo progresso, é uma lei natural. A lei do progresso é uma lei natural. O problema é que quando a gente está falando de pobreza enquanto um lembrete do nó, a gente está falando de não se apegar ao que é transitório. Entendem o que eu quero dizer? Esse desprendimento de você saber que nada da matéria é seu, e se ele está com você, evita muito sofrimento futuro. Essa pobreza que Francisco traz aqui nesse nó, fala pra gente de que a gente tem que estar pronto a partilhar. Algumas pessoas botaram caridade, também tem relação com isso. Porque muitas vezes na nossa condição humana, não sei se vocês também se encontram nisso, mas eu já me peguei cometendo esse erro, por assim dizer, de tipo, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou poder ajudar. Não é assim que funciona. A pobreza fala de você estar pronto a partilhar o que quer que seja. Você não precisa ter tanto para você doar ao outro. Essa doação não é só de dinheiro, não é também, sim, porque tem muita gente que precisa. A gente não pode fechar os olhos para uma necessidade que é real. Mas é o doar seu tempo, é doar sua energia, é doar seu sorriso, é doar sua palavra, é doar também postos materiais, é partilhar o que quer que você tenha com o seu próximo. Então o significado de pobreza aqui, ele tem relação com desapego, desprendimento ao que é da terra, para que você consiga dedicar a sua energia ao que você verdadeiramente leva, que são as virtudes do Espírito, e um desprendimento que junto com isso vem você amar ao próximo e você conseguir doar ao seu próximo o seu melhor, independente do que você tenha naquele momento. Então esse significado, ele fala muito com amor ao próximo, fala muito com caridade, que foram algumas das expressões que surgiram aqui. E Rô, conta pra gente o que era o terceiro nome? Era compartilhar, não era fé, não era humildade, era pureza, o que era, gente? O interessante durante os nossos estudos nos veio essa palavra, né? Pureza. Será que realmente a pureza consegue consolidar tudo que Francisco de Assis estava colocando ali? Eu confesso que antes do estudo eu usava essa palavra, usava pureza. E aí a gente, durante os nossos treinamentos, a gente foi entendendo que existe uma palavra que é mais adequada para isso, que é castidade. Castidade é o simbolismo desse terceiro nó aqui. Eu confesso que, na minha ignorância, quando eu pensava uma pessoa que é casta, é uma pessoa que se abstém da vida sexual. Bom, a minha visão limitada era apenas para esse significado, para essa simbologia. Castidade é a pessoa que não mantém relações sexuais. Mas castidade, gente, vai muito além disso. Vai muito além de pureza. Porque, trazendo um pouco para a nossa visão espírita, quando a gente entende que a gente está numa jornada evolutiva, a gente nasceu simples e ignorante. E nosso objetivo é purificação. Então, purificação não é uma coisa que a gente faz na vida. A gente tem um monte de boleto para pagar, então a gente vai aprimorando. Então, a gente está em processo de aperfeiçoamento. Então, a gente vai se depurando, a gente vai se purificando vida após vida. Então, nesse ponto é interessante a gente perceber que castidade não é se abster de algo, que era como eu pensava antes. Castidade é ser ativo na lapidação, no burilamento, na purificação. Então, a gente destacou esse ponto aqui. Castidade não é abstração, é ação. Está no momento de você buscar ser dono do seu pensamento, ser dono do seu sentimento, ser dono da sua ação. É você buscar ser puro e ser purificador na sua vida e na vida de outras pessoas. Então não é só a abstenção, tipo,
né, a gente trazendo lá o Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é só eu me abster de algumas coisas materiais e mundanas, mas eu ser ativo na minha purificação. Porque a reforma íntima, ela não acontece só porque o tempo está passando. Eu já vivi 495.915 vidas, então inevitavelmente eu estou melhor. Porque a vida vai empurrando a gente, mas não é só esperar o tempo passar. Porque, como a gente costuma brincar, a barca está passando, o planeta está regenerando, e se a gente não for ativo, se a gente não for mais comprometido com a nossa mudança, independente do que o outro está fazendo, a gente não está comprometido com a nossa reforma. Então não é só ter a esperança de um mundo melhor, é agir nessa esperança de um mundo melhor. Então ser casto é ser comprometido com a nossa purificação, então com a purificação do ambiente também. É no momento de maledicência, uma fofoquinha no cantinho, naquela abstenção, é você ser ativo. Eu vou manter a minha vibração e vou trazer um outro assunto, vou sugerir uma mudança de assunto, vou tentar melhorar esse ambiente. Não é só o se calar, é o ser ativo naquela melhoria. Então a castidade traz isso, nessa sua busca pela purificação. E aí, gente, para a gente começar a se encaminhar para o final desse nosso bate-papo, porque hoje é mais curtinho mesmo, a gente vem para uma etapa de trazer alguns exemplos, tá? Trazer alguns exemplos, que a gente está falando de Francisco e de Jesus, mas eu vou falar alguns, o Rô também, mas queria deixar à vontade para vocês falarem de algum exemplo, seja deles ou de alguma outra figura da história que vocês acham que reflitam essas características. Então eu vou começar falando aqui do primeiro nó que o Rô trouxe da obediência, muito no sentido da humildade, do seguir as leis de Deus. E o exemplo que a gente traz aqui, muito vinculado a Jesus, foram 3 momentos da história dele em que foi necessário, meu amor, em que foi necessário muita humildade e muita fé nos ensinamentos do Pai. Porque a gente trouxe os momentos de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E na última ceia, quando ele já sabia de tudo que aconteceria, ele já sabia que ele seria entregue por uma daquelas pessoas que estavam ali e que ele serviu a todos. Ele estava lá sabendo que ele seria crucificado por conta de uma traição, por assim dizer, e ele lavou os pés, ele serviu a cada um dos seus discípulos. Quem de nós faria isso? A gente tem dificuldade de fazer o mínimo pelo outro. Imagina ter uma consciência de que seria enganado nesse nível por aquele outro. E o outro exemplo que a gente traz também de Jesus, que eu acho que foi o símbolo máximo da história, foi no ato da crucificação. Porque nem no ato extremo, nem naquela dor, porque mais do que a dor física, porque Jesus, apesar de ser um espírito de tamanha luz, ele estava encarnado no corpo. Mas mais do que qualquer dor física, a dor moral daquela situação, de você saber que você tinha dado tudo, que você tinha ensinado tanto, e que você estava sendo crucificado justamente por aqueles a quem você só se doou. E naquela hora ele não usou da violência, ele não usou do seu poder, que certamente ele teria para conseguir evitar a situação, mas ele entendeu que aquele momento era importante, que aquele era o seu propósito. E ele falou: perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Ele não condenou, ele não julgou, ele amou no momento mais difícil. E nós não somos Jesus, a gente ainda não está nesse nível, mas essa é a meta, não é? Porque fica muito fácil a gente falar: mas eu não sou Jesus, mas a gente não quer seguir esse modelo. Então, assim, quantas vezes na nossa vida a gente... Porque eu acho que essa é a meta desse encontro, a gente pensar. Quantas vezes na nossa vida, na menor contrariedade, a gente duvida de Deus? A gente duvida do propósito de Deus? Quantas vezes, diante da menor ofensa, a gente não é humilde para serenar, para não confrontar, para não reagir? Então, quando a gente fala desses exemplos, a gente tem que trazer para as nossas vidas, porque esse exemplo ele tem que ser levado não só na boca, mas principalmente no coração e nas atitudes. Alguém tem vontade de compartilhar algum outro exemplo de obediência, humildade, de fé em Deus para a gente, antes de passar para o próximo? Quando eu aprendi a primeira vez sobre tal, foi aquela coisa de receber um outro, né? A pobreza me chamou a atenção no sentido de pobreza de espírito,
né? Da gente não se achar ao máximo, não atribuir qualidades que a gente não tem, controlar o ego e tal. E eu acho muito bonito quando Jesus faz as curas das pessoas e ele fala que foi a fé da pessoa que curou. Quer dizer, ele não atribui o mérito às coisas que ele faz a ele mesmo, né? Ele faz com completa humildade e desprendimento mesmo. Sem querer aplauso. E colocando a pessoa como protagonista da sua história, né? A verdade é essa, você tem essa capacidade, como ele fala que vocês são capazes de fazer o que eu faço e muito mais. E aí é isso, você tem a potencialidade aí dentro, a gente que não acredita, e ele acreditava. Eu acho que a Ana Maria estava falando dessa parte de que ele sabia que ia ser traído, ele sabia tudo, mas que ele se fez homem. E ele sentia como um homem, ele sentiu aquela dor. Ele sabia que a gente era incapaz, mas ele sentiu aquela dor. E ele sentiu muito mais porque é assim, nossa, poxa vida, como você vai sofrer por ter feito isso? Né? De repente ele sofreu por ele sofreu por Judas, por exemplo, porque ele sabia o quanto que ele sofreria com a culpa, né? Com aquela coisa que com certeza ele sabia que o objetivo não era esse. Não foi pensando em crucificar, não foi essa a intenção de Judas. E muitas vezes a gente pensa que aquela ideia de Judas como, Judas realmente era Não era isso, né? E eu acho que ele, com essa visão totalmente ampla, o tanto de sentimento que ele realmente foi capaz de sentir e de pensar, nossa, vocês vão passar por um pouco mal bocado e eu tô aqui para que vocês entendam, né? Eu acho que assim, todas as partes, e ele teve muito pouco tempo, né? Porque 3 anos para poder passar isso tudo e a gente está falando dele aqui, é porque é em exemplo mesmo, não tem outra forma de demorar esse tempo todo e a gente está aqui falando e vivenciando isso todas as vezes. Esse conceito de obediência que a gente está falando, né? Que não é apenas seguir regras escritas ou seguir exatamente o que a outra pessoa está dizendo, é você compreender como que funcionam as leis universais. É você perceber que se você cometer um erro agora, inevitavelmente pode ser agora ou depois, você vai pagar pelo erro. Então quando, por exemplo, Jesus está ali ajudando uma pessoa e ele fala, quem te curou foi você mesmo com a sua fé, é porque ele já está querendo transmitir para a pessoa o que é obediência. Porque aquela pessoa, ao compreender a responsabilidade e a atitude dela perante a vida, naturalmente ela consegue realizar de fato. E mais do que isso, a gente entender também que o que a gente passa hoje também é fruto do que a gente fez antes, né? Quando a gente teve experiência. Quando a gente compreender de forma mais ampla, né? Isso é ser obediente às leis divinas, né? Que ele e Francisco, o tempo todo trouxeram pra gente. Mas às vezes a gente, numa leitura descuidada, a gente acredita que obediência é submissão. É compreender que de fato nós somos menores do que a lei universal, mas compreender essa sinergia. Até essa ideia daquele momento de dúvida, vamos colocar assim, né? Por falta de vocabulário, que Jesus vai para o deserto e fala, Senhor, será que é isso mesmo, né? E ele fica ali, e ele mais que seja feita a vossa vontade. É a obediência de que eu, de repente, aqui estou me sentindo totalmente vulnerável, mas você sabe. Então, que seja feita a sua vontade, que eu vou obedecer, né? E é isso o tempo todo, né? Maravilhoso. Quando a gente está lendo um romance espírita, por exemplo, que a gente consegue ter ali o acompanhamento, né, de mentores de luz conversando sobre algo que está acontecendo no plano carnal. Quando a gente tem essa visão mais ampla, né, a gente consegue entender, cara, como é que aquela pessoa está cometendo aquele erro? A gente está vendo de fora, mas a gente faria a mesma coisa se a gente tivesse na situação. Mas quando a gente tem essa visão de fora, a gente entende o sistema. A gente está tendo a visão de dentro aqui com a nossa própria vida. A gente tem que lembrar que o Espiritismo nos ajuda a ter essa visão de fora. A gente precisa ser mais obediente à lei divina. Não apenas a sensação de ser submisso, mas a compreensão do que é estar em harmonia com as leis divinas. Essa é uma amplificação do conceito, né? E aí, seguindo esse segundo ponto, o segundo nó, que é o da pobreza, que a Maria trouxe, quando a gente pensa em Francisco de Assis,
que vem de uma família que tinha muitos bens materiais, tinha muito conforto, ele era filho de mercadores, e ele literalmente se despe completamente para ajudar o próximo. Ali ele traz uma disciplina muito grande para todos os seus colegas que o seguiram, para que aquelas pessoas compreendessem que o viver na pobreza, ali dentro daquela doutrina que estava sendo desenvolvida, que lógico estava sendo resgatada, né, pelo que Jesus ensinou, não é que você, meu Deus, se eu tenho uma camisa aqui, então eu estou errado, porque tem alguém lá fora que não tem uma camisa. Mas é você ter a capacidade de se desprender para ajudar. É por isso que ele era tão disciplinado nesse ponto de, se eu tenho veste aqui, alguém está passando frio, eu vou tirar a minha veste literalmente e vou dar a alguém. É a gente compreender que absolutamente nada de material a gente vai conseguir levar. Porque a gente já viveu 400 mil vidas e a gente vai viver outros 500 mil, sabe-se lá quantas, e a gente não vai levar nada a não ser a nossa reforma, a não ser os nossos aprendizados, as nossas experiências. Então, o pobreza que ele sinalizou não é vou viver miserável sempre dependendo de outras pessoas. Não, eu não preciso me apegar à matéria porque ela é pueril. E se eu posso disponibilizar de qualquer coisa que eu tenho para ajudar o próximo, eu vou ajudar. Porque isso me faz me desprender das circunstâncias da matéria e me purificar, nos levando à castidade, nos levando ao terceiro nome. E aí, quando eu estava pesquisando sobre, eu estava tentando pesquisar uma história, né, sobre Jesus ou Francisco e a castidade, e aí, como a gente já sabe, né, coincidência não existe, e eu achei um texto, curiosamente, no site do centro do grupo São Francisco de Assis, falando sobre Jesus. Então eu achei que pudesse ser o texto certo. E aí eu vou querer ler essa história, porque Jesus e a Caridade está realmente disponível no site do grupo Francisco de Assis, tá? E eu achei ele muito pertinente, porque como o Rô trouxe, a castidade ele fala sobre uma coisa, fala sobre você ser ético, você ser reto em tudo. Fala sobre você não julgar, é sobre o que você faz quando ninguém está te olhando. É sobre o que você é em essência. E quando a gente fala sobre quem Jesus foi em essência, a gente fala de Jesus muito mais do que só nesses 3 anos em que o legado dele foi formado. Porque Jesus ele foi reto, ele foi comprometido, ele foi justo em toda a sua vida. E é isso que essa história aqui, que é a história da vida de Jesus, traz, que eu queria ler para vocês, tá? Então vamos lá. Jesus não apenas teorizou sobre a caridade, mas a praticou em todos os momentos de sua vida. Quando criança, Jesus buscava água no lago de Nazaré para os seus vizinhos idosos. Adolescente, já ensinava as verdades espirituais para as crianças de Nazaré. Em casa, auxiliava sua mãe Maria nos afazeres domésticos, para que ela pudesse descansar um pouco da dura rotina diária. Na carpintaria, trabalhava com seu pai José, auxiliando na conquista do pão de cada dia. No Monte de Nazaré, orava a Deus pedindo misericórdia para as dores humanas. No início de seu apostolado, deixou-se batizar por João Batista, mesmo sabendo que teria as melhores condições de promover o batismo. Com seus discípulos, pescava durante o dia, ajudando-os no trabalho diário. Naquela montanha, ensinou um sermão que seria imortalizado como o maior roteiro de crescimento espiritual já ensinado. Curava de graça, indo ao encontro dos cegos, dos leprosos, hemofílicos, deficientes físicos e mentais. Doutrinava espíritos obsessores, afastando de suas vítimas impotentes. Sentava-se à mesa, jantando com coletores de impostos, publicanos, pecadores, sem se importar com o que pensariam sobre ele. Para a multidão faminta, dividiu um pouco do pão e do peixe que possuía, alimentando-os. Ensinava em qualquer lugar que tivesse, a qualquer hora, as verdades espirituais para qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho. Calado, aguentou serenamente os insultos que os fariseus proferiram contra ele. Perseguido por pregar a verdade, retirava-se sem acusar os seus perseguidores. Amava o amor puro, distribuindo afagos sinceros
faziam uma grande algazarra ao lado do local onde pregavam. Seguro de si, permitiu que Maria de Magdala, antes prostituta, tornasse sua discípula. Obediente, ordenou que pagasse o imposto a César, sem reclamar dos dominadores romanos. Humilde, lavou os pés dos discípulos para ensinar-lhes a humildade. Sereno, não permitiu que seus discípulos agissem com violência ante a sua prisão. Caluniado, silenciou diante do sumo sacerdote Caifás. Torturado, chicoteado, cuspido, crucificado, perdoou seus algozes porque eles não sabiam o que faziam. Morto o corpo, voltou em espírito, para terminar de preparar os discípulos para a grande divulgação de sua doutrina de amor. Ainda hoje, Jesus conduz o destino espiritual de nosso planeta, apesar de nossa insistência em continuarmos em erro. Caridade é trabalhar para o próximo e pelo próximo por amor a ele. Acho que essa história, ela fala um pouco, né, gente, dos 3 pontos que a gente trouxe aqui em comum da vida desses grandes mestres. Fala sobre a obediência, sobre seguir as leis de Deus, sobre seguir as leis de Deus e ter humildade, mesmo quando não está fácil, mesmo quando não está simples. Falou sobre essa pobreza da caridade que partilha, independente de ter pouco pão, de ter pouco peixe, de ter poucas condições de distribuir a água. Trabalhava com seu pai, trabalhava com os discípulos para pescar, para conseguir o sustento diário, atendia qualquer um sem julgamento. Essa é a castidade verdadeira, que você olha o próximo e você não espera o pior dele. Essa pureza de você não esperar o pior do outro sempre, de você entender que as pessoas têm coisas boas dentro de si a oferecer e você focar no que há de bom em cada um. É esse o convite, gente, que esse tal aqui representa, que eu falei lá no início, essa parte vertical, representando a nossa conexão com o divino, representando a nossa conexão com esses grandes mestres que vieram através do exemplo teórico e principalmente do exemplo prático, mostrar pra gente o verdadeiro caminho. Esse é o divino que fala pra gente sobre a gente ter fé em algo maior, que fala pra gente quando a gente se sente mal, perdido, que a gente não está sozinho. Sem esquecer dessa parte aqui de cima, que é a parte horizontal, que olha para quem está do lado. Entende que quem está do lado não é quem só que a gente tem nosso afeto de carinho direto, mas é qualquer um. É o nosso próximo, mesmo aquele que por alguma razão nos machucou, porque a gente também machuca. É a gente entender que as pessoas que estão do nosso lado também estão tentando evoluir, estão tentando fazer o melhor delas. É o julgar menos e amar mais. É você compartilhar o que quer que você tenha de coração. Então esse símbolo aqui, mais do que um pingente de colar, mais do que uma representação, ele fala da nossa conexão com o divino e da nossa conexão com o nosso próximo. Ele fala do nosso compromisso de mudar. O compromisso de entender que ninguém vai trilhar a nossa história a não ser a gente mesmo. Que cabe a gente fazer o nosso esforço de seguir as leis que Jesus nos ensinou. Cabe a gente se comprometer com a mudança. Cabe a gente dar o nosso melhor, porque devagar é a melhor pressa, mas a paralisia é a maior armadilha. Então a gente tem que andar, a gente tem que parar com esse desculpismo de achar que sempre tem tempo, porque não tem mais tempo. A gente precisa dar um passo e a gente precisa dar esse passo todos os dias. A gente precisa se comprometer. E nesse encontro, para a gente fechar esse encontro, esse é o convite que a espiritualidade nos trouxe e que a gente quer trazer para cada um de vocês. Essa é a nossa proposta do nosso esforço pelo bem de 2024. É esse compromisso. Então, para que a gente fale junto esse compromisso, eu vou pedir que todo mundo dê a mão agora, para que a primeira vez a gente vai falar nós 3, nós 9, nós 10, e a gente vai pedir para vocês repetirem juntos a nossa campanha do esforço do bem de 2024, tá bom? Vamos lá. Comprometo-me a me esforçar arduamente pelo meu autoburilamento, pois a mudança, ela depende sempre de mim e nunca do outro. Vamos juntos?